Olá, meus amores, professor Francão com você. Hoje eu estou aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola e vou tratar com você de leis de Newton. Leis de Newton, um dos focos da sua prova do Enem. Então venha fazer parte dessa nossa história também. Venha estudar com a gente. Professor, quem é e que trata a tal das leis de Newton? Newton, um físico matemático que vai reger para a gente, vai escrever para a gente todas as relações da mecânica. E ele para algum momento da sua vida e vai querer determinar o que causa o movimento. Professor, como assim o que causa o movimento? Diferente do que você estuda lá na cinemática, quando eu estou trabalhando em movimento uniforme e movimento uniformemente variado, por exemplo, eu estou estudando como que o movimento acontece. Como que esse movimento vai acontecer. Se ele vai se acontecer com velocidade constante ou se ele vai acontecer com velocidade variável. Professor, esse é um foco de hoje? Não. O foco de hoje é abordar o que vai causar essa movimentação do meu corpo ou não causar a movimentação desse meu corpo. Professor, como assim? Eu vou abordar hoje com você um cara chamado força. Professor, e o que é força? Toda e qualquer situação que possa mudar o movimento, aumentando ou diminuindo a velocidade de um corpo, de um objeto, ou mudando a forma desse corpo. Professor, como assim mudar a forma desse corpo? Como eu reduzo o tamanho desse cara ou eu aumento o tamanho desse cara? Professor, o que é mudar a velocidade? Aumentando ou diminuindo? Eu posso aumentar a velocidade de um carro, por exemplo, dando mais força a esse carro, aplicando mais força sobre esse carro, ou reduzir a velocidade desse carro, diminuir a velocidade desse carro, até que ele pare, por exemplo. Aplicando também quem? Força. Então, tudo que eu aplicar sobre um corpo, causando o seu desequilíbrio ou o seu equilíbrio, eu vou chamar de força. Quem senta e estuda isso? Newton, Sir Isaac Newton. O cara que vai dar pra gente todas essas relações. E ele para na sua vida e escreve três leis principais. A primeira lei de Newton, ou a lei da inércia. A segunda lei, o fenômeno fundamental da relação força para a mecânica. E a terceira lei, a lei da ação e reação. Hoje é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Vou começar com você discutindo a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala para mim o seguinte: se todas as forças que eu aplico sobre um corpo... Professor, todas as forças que eu aplico sobre o corpo? Sim, todas as forças que eu aplico sobre o corpo que causam nesse corpo movimentação. Movimentação na horizontal, movimentação na vertical ou na diagonal. Qualquer uma das duas que você imaginar. É a soma de todas essas forças que vão causar movimentação ou que vão resistir a essa movimentação, eu vou chamar de força resultante. Professor, se essa soma de todas as forças que acontecem sobre o meu corpo, que podem causar a movimentação desse meu corpo, for zero, eu tenho duas únicas situações. Meu movimento está em repouso, velocidade igual a zero, meu corpo está parado, ele não vai para frente, ele não vai para trás, se eu falo isso na horizontal, ou ele não sobe, ele não desce, ele está em equilíbrio, ele não se movimenta. Ou meu corpo está em movimento retilíneo uniforme. Professor, movimento retilíneo uniforme, movimento de um corpo que anda numa linha reta na horizontal ou que anda numa linha reta na vertical. Vale também para movimentos na circular, também vale para movimentos em trajetórias circulares. Também vale do mesmo se tiver com velocidade constante. Tranquilo até aí? Eu tenho algumas situações para discutir com você. Vou imaginar este diagrama de força. Francão, o que significa diagrama de força? Todas as forças, a representação gráfica de todas as forças aplicadas sobre o meu corpo. Professor, força é uma grandeza? É uma grandeza. O que é uma grandeza? Tudo que pode ser medido e representado por algumas características. Uma delas, intensidade, o valor numérico dessa grandeza. A unidade de medida dessa grandeza, que eu posso usar, por exemplo, para a força, o Newton, em homenagem a quem descobriu, a quem desenvolveu o processo.
Posso também ter uma unidade que a gente chama de unidade de grandeza vetorial. Essa grandeza vetorial tem mais duas características extremamente importantes: direção e sentido. A força, assim como a velocidade e a aceleração, são grandezas vetoriais. Eu preciso definir qual é o sentido, qual é a direção. Quando eu falo com você que eu estou aplicando força ou na horizontal ou na vertical, eu estou te falando qual é a direção que eu estou aplicando essa força. Se eu vou determinar se é da esquerda para a direita, de direita para a esquerda, ou de cima para baixo, de baixo para cima, eu estou te identificando, estou te falando quem é o sentido de aplicação dessa força. Toda força eu preciso determinar dessa forma, levando em consideração a direção, o sentido, a intensidade e a unidade de medida que eu estou utilizando. Professor, nesse diagrama de força, quem é quem? O bloquinho cinza, o meu corpo, um corpo de massa M qualquer, apoiado sobre uma superfície plana e horizontal. E eu tenho algumas forças aplicadas sobre ele. Duas forças na horizontal, F e FAE. Uma força A qualquer, duas forças de seguinte situação. Professor, se essas duas forças têm a mesma direção, todo mundo está na horizontal, porém em sentidos opostos, e se tiverem a mesma intensidade, o meu corpo pode estar o quê? Parado. Minha velocidade do meu corpo é nula, é zero. O meu corpo está em repouso. Professor, quem são essas duas outras forças aqui? Vou discutir com você mais na frente, que eu vou chamar esse cara de força normal e vou chamar esse carinha aqui de força-peso. Daqui a pouco eu vou te falar quem são eles no meio da jogada do meu processo. Professor, se eu colocar uma terceira força que causa o desequilíbrio desse cara, esse cara pode entrar em movimento? Pode. Se ele está em movimento com velocidade constante, em movimento retilíneo uniforme, eu posso também falar que a resultante de forças que atuam sobre esse cara dá o quê? Zero. Essa é a minha primeira lei da mecânica, da leis de Newton. Professor, esse cara aqui sempre vai dar zero? Não. Eu posso aplicar força sobre um corpo e causar movimentação, aumento e redução de velocidade. Isso daí a gente chama da segunda lei de Newton. Quando a minha força resultante for aplicada sobre uma massa e causar variação da velocidade no tempo, toda vez que a soma das minhas forças que vão causar movimentação sobre uma massa, causar variação da minha velocidade, mudança da minha velocidade, com o tempo eu tenho e eu estou na segunda lei de Newton. Professor, eu posso analisar a segunda lei de Newton e voltar para a primeira? Posso. Vamos supor, num instante t, num tempo t, eu tenho 2 segundos. Quanto mais 2 segundos, então meu próximo tempo, meu tempo t2, igual a 4 segundos. No meu tempo t2, a velocidade do meu carro era de 60 km por hora. No meu segundo tempo, no tempo t2, 4 segundos depois, meu carro continua a 60 km por hora. Minha variação de velocidade é o meu valor final, o 60. Só que o meu valor inicial também era 60. Quando eu subtrair os dois, eu não tenho mudança de velocidade. Então esse item aqui, esse termo, dá zero. Zero dividido por qualquer valor de tempo. No caso do nosso exemplo, um tempo de 2 segundos, 4 menos 2, 2 segundos vai dar zero. Zero multiplicado pela minha massa também vai dar quem? Zero. O meu corpo está em movimento uniforme. Significa o quê? Que a soma de todas as forças que podem causar movimentação não mudaram a velocidade desse cara. Professor, mas se eu colocar uma força sobre meu corpo e causar variação da velocidade no intervalo de tempo, eu estou mudando essa velocidade para aumentar ou para diminuir essa velocidade. Sim ou não? Sim, sim. É essa a situação. Ou meu corpo está parado com velocidade constante, ou com velocidade constante, a soma de todas as forças dá zero. Meu corpo está em equilíbrio. Se meu corpo não está em equilíbrio, eu tenho que ele vai causar uma variação da velocidade no tempo. Professor, mas foi assim que Isaac Newton representou essa jogada? Não. Ele representa assim, ó.
levando em consideração o que é impulso e o que é variação da quantidade de movimento. E eu vou falar com você de impulso e variação de quantidade de movimento assim. Vamos supor, você está na rua andando de um lugar para o outro e esbarra em alguém. Só que no momento que você esbarra nessa pessoa, essa pessoa muda de direção. Ela pode cair ou pode ir para uma outra direção que ela estava indo, naquele momento antes do esbarra. Professor, como assim? Você está andando e empurra alguém na rua. Esse alguém cai. Esse alguém cai. Você aplicou uma força num pequeno intervalo de tempo. Ou você pode analisar um jogador de futebol. Quando chuta uma bola, ele chuta a bola e tira o pé. O contato entre o pé e a bola, os dois corpos, é com um intervalo de tempo pequeno, mudando e gerando para quê a bola? Um impulso sobre essa bola. Essa bola agora vai ter uma certa quantidade de movimento. Ela vai adquirir movimentação. Eu mudei a velocidade dessa bola. Tranquilo até aí? O senhor Isaac Newton virou para mim e falou assim, ó, toda vez que eu aplico uma força num pequeno intervalo de tempo sobre um corpo, eu posso ou não causar variação da sua velocidade. Toda vez que eu aplico uma força ou aplico uma resultante de força num pequeno intervalo de tempo, num intervalo de tempo pequeno, não contínuo, duradouro, não contínuo que eu estou falando para você, que não duradouro, sobre uma massa, eu posso causar uma variação na velocidade. Ou não. Se eu causo uma variação na velocidade, como que eu variei essa velocidade? Para mais ou para menos? Se eu não causar essa variação de velocidade, o meu corpo vai estar em repouso ou com velocidade constante. Tranquilo até aí? Foi a primeira lei, foi a segunda. Dentro da segunda lei, nós vamos analisar alguns casos especiais. Lembra que apareceu para você aqui esse pezinho, que eu vou chamar de força-peso. E quem é a força-peso? A força que a massa do planeta onde você se encontra exerce sobre corpos, sobre a superfície do planeta ou próximo à superfície do planeta. Força fazendo o quê? Atraindo esse corpo para o chão, para o interior da sua superfície, para o centro desse planeta. Toda vez que você segura um corpo e abre os dedos e esse corpo vai ao solo, quem está fazendo essa movimentação é a força-peso. A massa do planeta está puxando esse corpo para baixo, para o centro do meu planeta. Tranquilo até aí? Professor, como é que eu determino essa força-peso? É o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, que eu vou chamar de Z. Na verdade, essa aceleração da gravidade, a gente dá um nome mais na frente, mais bonitinho, de campo gravitacional. Pode ser terrestre, quando a gente analisa o planeta Terra, pode ser campo gravitacional lunar, se eu estiver fazendo a brincadeira de abandonar um corpo na Lua, ou pode ser em função de cada planeta que está realizando o experimento. Esse campo gravitacional vai depender de quem? Da massa do planeta onde você está, vai depender do tamanho desse planeta, do raio desse planeta. Se eu imagino o planeta uma grande bola, uma grande esfera, o raio desse cara e a posição que você está nessa superfície vai determinar a intensidade desse campo gravitacional. Quando eu falo na Terra, esse meu campo gravitacional tem valor já determinado, a gente já fez esse cálculo, utilizando a massa da Terra e o raio da Terra. Em geral, a gente pode usar esse valor sendo 9,81 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, unidade de medida no Sistema Internacional para Aceleração. Essa mesma aceleração que aparece para você aqui. Só que essa aceleração que aparece aqui é uma aceleração horizontal. Quando eu falo numa queda na vertical, ou para baixo, caindo, ou subindo na vertical, eu vou usar uma aceleração vertical, que eu chamo de aceleração da gravidade, ou campo gravitacional, no nosso caso, no nosso planeta terrestre. Ele sempre aponta para o centro do meu planeta. A força-peso é sempre uma força de atração e sempre tem a direção para o centro do meu planeta, de cima para baixo, apontando para onde? Para o centro do meu planeta. Sempre perpendicular à superfície de aplicação. Tranquilo até aí? Vovô, cola aqui.
Se eu estou empurrando um corpo, exercendo uma força sobre esse corpo, e eu tenho uma força contrária a esse meu corpo, eu tenho também uma força chamada uma força de resistência. Nesse caso, porque eu tenho contato físico entre os dois corpos. O contato físico entre os dois corpos pode gerar para mim uma força de resistência que nós vamos discutir agora, que eu vou dar o nome dela de força de atrito. Daqui a pouco nós vamos discutir ela. SN aqui, professor, essa força jogando para cima, a gente chama de força normal. Quem é a minha força normal? Uma força de reação ao contato físico entre dois corpos sólidos. Se eu tenho um corpo de massa M apoiado sobre uma superfície, sobre uma mesa, eu tenho contato entre os dois. Se eu tenho contato entre os dois, o corpo exerce uma força sobre a mesa exerce uma força sobre o corpo. Uma força de reação ao contato, uma força sempre perpendicular à superfície. Professor, se eu falo no plano inclinado, eu também tenho força-peso e eu também tenho força normal? Sim, também tem força-peso, também tem força normal. Minha força-peso aponta para o centro do meu planeta. Minha superfície, meu plano inclinado, que meu corpo vai subir ou meu corpo vai descer, e minha força normal. Minha força normal é sempre perpendicular à superfície. Então não caia nesse gato que pode acontecer para você e falarem mais na frente. Força normal e força peso sempre têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Não é assim, não é assim. Eu tenho componentes da minha força peso. Numa próxima aula eu vou discutir com você como que eu faço essa decomposição vetorial da minha força-peso quando ela estiver inclinada para você. Professor, a minha força na vertical é uma parte da minha força-peso? Sim. A minha força na horizontal, junto com a minha superfície, é uma componente da força-peso? É uma parte dessa força-peso sendo movimentada, causando um movimento de descida ou empurrando meu corpo para cima com uma força externa. Tranquilo até aí? Pessoal, as forças de resistência. Quem são as forças de resistência? Eu posso ter uma força de resistência quando eu tenho contato físico entre dois corpos sólidos, ou eu posso ter uma força de resistência quando eu tenho um corpo sólido e um fluido, por exemplo, o ar. Eu posso ter uma resistência chamada de resistência do ar. Hoje nós vamos discutir uma resistência específica, a resistência de contato físico entre dois corpos, que eu vou chamar de força de atrito, sempre oposta à força que causa o deslocamento do meu corpo. Se eu estou deslocando, a força que aplica sobre o meu corpo empurra meu corpo para deslocar para lá, minha força de atrito está contrário a essa força que causa o deslocamento do meu corpo. Tranquilo? Eu tenho dois tipos de força de atrito. Força de atrito estático e força de atrito cinético ou dinâmico. Força de atrito estático, força de atrito cinético ou dinâmico. Minha força é sempre paralela à superfície de aplicação. Então, preciso ter contato físico entre dois corpos e vai ser sempre paralela à superfície de aplicação. Quando eu falo aqui para você, esse carinha é a minha força de atrito. Esse carinha é a minha força que vai causar a resistência ao meu movimento. Vai atrapalhar o meu movimento. Professor, quem é o cara que está empurrando a força? Um cara está fazendo uma força F qualquer. Minha força F está apontando para lá. Minha força de atrito é contrária à força que causa o movimento. Tranquilo? Tem que prestar atenção nessa situação, porque isso foi uma questão da prova do Enem. Quando ele fala, o cara andando, ele faz uma força para trás. A força de atrito está para onde? Para frente. Contrária à força que causa o deslocamento, a força que vai causar a movimentação do meu corpo. Ela não é contrária ao deslocamento, à movimentação. Tem que prestar atenção nessa situação. Quando eu falo nas forças de resistência, ela sempre é oposta a essa força que vai causar a movimentação e paralela à superfície. Quando eu falo em força-peso, ela sempre aponta para o centro do meu planeta. Então, se eu pegar essa mesa e colocar aqui, minha força-peso vai estar apontando para o centro do meu planeta. Se eu imaginar o círculo todo como sendo meu planeta. Tranquilo? Só que meu planeta, para a gente, dentro do nosso referencial, é um plano.
para o nosso referencial que eu estou analisando. Então vou ter uma força empurrando esse cara para baixo. Pessoal, quando eu estou falando em atrito estático e atrito cinético, eu vou precisar descobrir quem é a minha força normal em cada um dos dois, que vai depender da minha força-peso. Na horizontal, ela tem a mesma intensidade da força-peso, massa vezes a gravidade. Num plano inclinado, eu vou usar a componente vertical, que está oposta à minha força normal. Quem é meus coeficientes de atrito estático e quem é meu coeficiente de atrito cinético? A propriedade de atrapalhar essa movimentação que a minha superfície vai aparecer nessa jogada. Professor, como que eu vou entender quem é um dos dois? Meu corpo não tem a movimentação no meu estático. Ele está quase causando um deslocamento, um deslizamento entre eles. Quando eu estou em cinético, o meu corpo está entrando em movimento. Ele vai entrar em movimento. Professor, olhando pelo gráfico fica melhor. Esse gráfico caiu na sua prova já do Enem. Meu corpo está parado. Eu tenho um atrito que eu vou chamar de atrito estático. Meu corpo vai subir até o máximo de situação de escorregamento. Ele não está escorregando ainda, mas ele vai entrar em escorregamento. Depois que ele escorregou, eu tenho o tal do meu atrito cinético. Meu corpo agora entra em movimento nessa jogada. Tranquilo? Toda vez que meu corpo estiver quase entrando em movimento, meu corpo está parado ainda. Eu tenho um atrito estático. Meu corpo entrou em movimento, eu tenho o chamado de atrito cinético ou atrito dinâmico. Professor, esse ponto aqui é o ponto onde eu vou conseguir vencer a minha movimentação. Eu vou conseguir vencer o que restringe a minha movimentação, a minha força de atrito. Eu vou conseguir bloquear essa minha passagem na jogada. Galera, a última lei que a gente tem que discutir hoje, terceira lei, a lei da ação e reação. Quem é essa força, quem é essa lei de ação e reação? Todo e qualquer corpo que tem interação entre eles, um faz um par de ação sobre o outro, ou faz ação sobre o outro corpo. Se eu bater em alguém, alguém vai bater em mim. Se eu empurrar alguma coisa, essa alguma coisa está empurrando também a minha pessoa. Professor, como assim? Para eu formar um par de ação e reação, necessariamente eu preciso ter a mesma intensidade, o mesmo valor numérico. Tem que ser igual. Professor, tem que ter a mesma direção. Sim, tem que ter a mesma direção. A direção é igual. Professor, eu preciso ter o sentido oposto. Toda vez que eu faço uma força sobre um corpo, eu preciso fazer a força com a mesma intensidade, ele vai me devolver essa intensidade na mesma direção, mas porém sentidos opostos. Se eu bato em alguém, alguém vai bater de volta em mim. A mesma direção, mesma intensidade, porém sentidos opostos. E obrigatoriamente tem que estar em corpos separados. Não pode estar em mesmo corpo. Então vamos observar a situação. Tem 3 blocos, 3 corpos A, B e C, tem contato entre eles, tem uma interação entre eles, tem uma força, e cada corpo faz força um sobre o outro. Meu corpo A faz força sobre o meu corpo B faz força sobre o meu corpo A. Repare comigo, força-peso e força normal estão sobre o corpo A. Se eles estão sobre o mesmo corpo, não formam um par de ação e reação. Força normal e força-peso nunca formam um par de ação e reação porque estão atuando no mesmo corpo e não em corpos separados. Professor, o corpo A faz força sobre o corpo B. Sim, se eu estou fazendo força em corpos separados, com a mesma intensidade, com a mesma direção, porém em sentidos opostos, aqui sim eu formei um par de ação e reação. Professor, meu corpo B faz força sobre meu corpo C, o corpo C faz força sobre meu corpo B. Mesma direção, mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Se essa relação existe, eu tenho uma relação de ação e reação entre meus corpos. Repare de novo, força normal e força-peso não estão aplicadas sobre o mesmo corpo, sobre o corpo B, sobre o corpo A e sobre o corpo C. Se elas estão sobre o mesmo corpo, elas não formam um par de ação e reação. Galerinha, muito obrigado por hoje pela atenção. Espero que tenha contribuído para você entender as 3 leis de Newton. As 3 leis de Newton são questões que podem cair para você. Um abraço, obrigado.